Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um arco-íris de fogo que apareceu no Piauí e que causou bastante dúvidas e rumores nas redes sociais. Então a reprodução da história fica por conta do portal Metrópolis. Eu vou colocar a velocidade de reprodução em 1.5 e dito que um arco-íris de fogo foi visto no Piauí. Ele apresenta aqui então essas imagens ao longo de 1 minuto e 14. A gente vê que ela é filmada, aparentemente, de um carro em movimento, né? Porque o cenário está em movimento. E a gente vê uma nuvem retilínea. E essa nuvem retilínea possui cores. As cores são semelhantes às cores do arco-íris, né? Formam aquele espectro que a gente já conhece. E a filmagem mostra essa nuvem no meio de outras nuvens que fazem parte do fundo. A gente pode avançar mais. E você vai ver que daqui a pouquinho ele vai aplicar um certo zoom na filmagem da nuvem. E aí você vai poder ver melhor como que essas cores se apresentam. Então aqui nós temos a imagem bem trêmula, mas com zoom melhor aplicado. E claro, o fato da imagem estar trêmula é compreensível. A nuvem colorida, o arco-íris de fogo, parece se mover. Mas a minha hipótese não é essa. Eu imagino que sejam as nuvens comuns que estão no fundo, que estão se movendo, e dão a impressão de que é o arco-íris de fogo que está se movendo. A Metrópolis foi até bem legal na matéria. Falou, entendo o fenômeno, ele é raro, é chamado de nuvem iridescente. Para que ocorra o ângulo, o Sol não precisa estar em um ângulo preciso de 58 graus. Boas intenções, mas tá errado. A gente vai entender mais adiante por quê. Os leitores da Metrópolis, por outro lado, não entenderam nada. A Helena disse que absolutamente ninguém nunca viu isso, mas os cientistas dizem que é super normal. Aí tem gente fazendo piada, claro, isso é normal. A gente tem o Rodrigo Pão-Seco, acho que é uma piada com o Rodrigo Pacheco, que afirma que é o sinal do fim, esteja preparado. Isso aqui não parece uma piada, por outro lado. A gente tem a Amanda Saturnino, que fala fim dos tempos, Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. E no Facebook eu achei pastor fazendo pregação sobre Apocalipse a partir desse fenômeno. Vamos verificar se é inédito. Será que a Helena realmente está certa ao dizer isso? Eu imagino que ela nunca tenha visto isso. Agora, o total de coisas que ela viu não corresponde ao total de coisas que a humanidade viu. Ele é apenas uma pessoa em toda a humanidade. E a verdade é que o fenômeno é de fato raro. Eu não duvido que a Helena nunca tinha visto um desse, mas ele não é inédito nem o sinal dos tempos. Em galerias da internet, a gente encontra vários registros semelhantes, em que as cores do arco-íris são vistas em uma nuvem em formato retilíneo. Essa aqui, nem tanto. Essa aqui, sim, bastante retilíneo. E essa aqui também. Então, essa última é de Utah em 2023. Essa aqui é da Pensilvânia em 2016. E essa aqui é da Flórida em 2013. Na internet você vai achar vários resultados. A explicação para o fenômeno foi fornecida pelo portal Metrópolis, que foi bem intencionado, mas errou. Não é uma nuvem iridescente. É um arco circunhorizontal. Nuvem iridescentes existem, tá certo? Perdão se não consigo pronunciar o nome direito, mas elas são um tanto diferentes. Nem sempre elas são. Aqui o Globo, imagino que mais uma vez tenha errado ao fazer essa afirmação. Nuvem iridescente geralmente tem esse formato aqui. Isso aqui, como você vê, geralmente elas não são em linha retas, como aparece nesse caso. Isso aqui sim é uma nuvem iridescente, não aquilo que eu mostrei para vocês mais cedo. E aqui é a própria matéria do Metrópolis a respeito do arco-íris de fogo. Então, vamos entender exatamente o que é um arco circunhorizontal. Eu posso explicar o que é uma nuvem iridescente quando aparecer alguma e alguém fizer drama em cima dela. Então, como eu já expliquei no vídeo lá do domo na Austrália, mas é preciso explicar de novo, a luz tem vários comprimentos de onda, e no intervalo desses comprimentos de onda se encontra a luz que é visível aos nossos olhos, em cores que vão desde o vermelho até o violeta. Quando a gente enxerga uma cor específica dentro desse espectro, a gente está enxergando luz em comprimento de onda específico. Então eu estou olhando para o meu microfone agora, que eu não vou pegar porque vai bagunçar o áudio. Eu estou vendo a luz verde, eu deixo ele na cor verde do Palmeiras, então eu estou recebendo o comprimento de onda aqui entre 600 e 500 nanômetros. Vamos botar aqui 550 nanômetros. Porém, quando a gente recebe luz em todos os comprimentos de onda desse espectro, a gente enxerga apenas a luz branca. O Sol emite luz em todos os comprimentos de onda desse espectro, conforme você vê aqui. Então, por isso, o Sol é branco ao meio-dia
por essa razão. Porém, alguns objetos que a gente chama de prismas recebem luz branca numa face, devolvem todo o espectro em outra. Isso acontece porque cada comprimento de onda é refratado num ângulo diferente. Aí você consegue enxergar todo o espectro, do vermelho até o violeta. Lembrando mais uma vez, se você falar do vermelho ao roxo, tá errado. Roxo não é uma cor que tem um comprimento de onda no espectro. O roxo é produto da superposição de várias cores. Esse é um território um tanto delicado de explicar. Cristais de gelo podem ser hexagonais, e aí eles ou são placas hexagonais desse jeito aqui, ou são prismas, conforme o diagrama abaixo. Ambos, esses aqui, atuam como prismas. Eles refletem a luz solar em ângulos distintos, conforme o comprimento de onda. Então, quando os cristais que compõem a nuvem estão alinhados e girando em apenas 1 grau de liberdade, esse fenômeno ocorre. Deixa eu explicar o que é grau de liberdade. Considere esse bloco. Eu não tenho a mínima ideia do que é esse bloco, não tenho a mínima ideia do porquê ele foi feito, não sei. Simplesmente achei ele no meu trabalho, ninguém queria esse bloco e eu levei para casa. Então, grau de liberdade, em termos de rotação, a gente pode considerar isso aqui como um grau de liberdade, isso aqui como outro grau de liberdade e isso aqui como outro grau de liberdade. Então, cada direção que você gira, x, y, z, é um grau de liberdade nesse caso. Para os cristais, eles precisam girar em apenas 1 grau de liberdade. Nesse caso, essa direção aqui. Então, todos os cristais de gelo estão alinhados, eles refratam a luz branca em todos os comprimentos de onda, mas cada comprimento de onda vai ser refratado num ângulo diferente. Então, você está num ponto e você vai ver comprimentos de onda específicos em regiões específicas da nuvem, conforme está mostrado aqui. Você vai receber luz azul desses cristais aqui, que claro, estão refratando todas, mas estão mandando as demais para longe do seu olho, luz amarela daqui, luz vermelha daqui, e assim por diante. Mas a nuvem é um tanto estranha, eu concordo, a nuvem é uma linha reta, isso desperta muitas suspeitas. A nuvem não é uma nuvem natural, mas relaxa, isso não quer dizer que é geoengenharia, que é o governo, que é nada do tipo. Os motores de avião produzem vapor d'água e deixam um rastro de vapor para trás em linha reta. A gente chama ele de contrail. Muitos afirmam que são substâncias químicas. A água é uma substância química. Eu sei disso, não sei desse cara. Quando a gente fala sobre substâncias químicas, a gente se refere geralmente a outras substâncias que vão ser capazes ou de fazer chover, por exemplo, o dedo de prata, ou de controlar a população, ou de inocular um vírus, assim por diante. É conhecido como chemtrails. Eu já fiz um vídeo sobre chemtrails, você pode assistir aqui. Não vou entrar em detalhes a respeito dos chemtrails, mas aqui você pode assistir e entender exatamente por que isso é uma besteira. Voltando aqui, alguns traços de vapor desaparecem em minutos, mas outros, dependendo das condições do tempo, demoram horas para desaparecer e dispersam, formando uma nuvem bem parecida com a nossa nuvem que nós temos aqui, o nosso arco-íris de fogo. Então, isso aqui é muito provavelmente um traço de vapor deixado por um avião. Conforme foi descrito aqui nesse artigo, esses traços de vapor formam sim cristais hexagonais. As demais nuvens da cena não são traços de vapor, são nuvens do tipo cúmulos. Essas nuvens têm propriedades diferentes das nuvens do traço de vapor e por isso não formam o espectro de cores que você vê na nuvem do traço de vapor. Agora vamos testar nossa hipótese, porque tem algumas coisas que se não fecharem, eu sou obrigado a descartar essa hipótese e eu quero ter certeza que não é o caso. A gente pode checar as condições no local para saber se essa hipótese faz sentido. A gente sabe que isso aconteceu em Picos, no Piauí, mas a gente não sabe o horário em que isso aconteceu. Os jornais apenas dizem à tarde. Para acontecer, o Sol precisa estar a uma elevação de 58 graus ou superior. Se por acaso o Sol nunca esteve nessa elevação em Picos, então não pode ser um arco círculo horizontal, porque o Sol precisa estar nessa elevação. O Metrópolis afirma que tem que ser exatamente 58. Está errado, tem que ser 58 ou acima para isso acontecer. A elevação do Sol é um V invertido que acontece durante o dia. A gente usa essa calculadora aqui, ela não salvou os dados que eu coloquei, então você tem que pesquisar primeiro latitude e longitude lá de Picos, colocar a data correta,
26 de outubro de 2024. Aí a hora nem precisa colocar, porque ele vai mostrar um gráfico para você. Aqui tá certo, é o TC GM3-3, que é o horário de Brasília. A gente não tá no Daylight Saving Time, que é o horário de verão. E aí, então, nós calculamos o resultado. Tá aqui. Nós temos que o Sol chega em 58 por volta das 9h25 e sai de 58 por volta das 13h35. Já é período da tarde, então até agora está tudo bem. O Sol esteve nessa posição. Se a gente tivesse informação do horário exato, isso foi gravado às 4 da tarde, aí eu poderia falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Como a gente não tem, então vamos assumir que foi gravado depois do almoço durante a tarde. Você fala boa tarde a 1 da tarde, então tá tudo ok. Se nenhum avião tivesse passado por picos para deixar esse traço de vapor, então a nossa explicação também precisaria ser descartada. Seria mais difícil de descartar, porque nem todo avião é catalogado no Flight Radar, mas eu quis confirmar se tinha, porque se tiver, isso fala em favor da nossa explicação. Eu fiz uma free trial de 7 dias no plano máximo, custa $500, é óbvio que eu já cancelei o cartão virtual que eu associei com essa free trial. Mas então aqui nós temos picos no Piauí. Dá para ver que é o Piauí. E aqui então nós temos Conceição, Brejão, enfim. Temos uma série de cidades na região. Daqui até aqui a gente tem uma distância de cerca de 80 quilômetros. E como você vê na imagem, nós tínhamos sim um avião. EUASO 2601. É um avião inclusive pintado com o tema do Mickey Mouse. Acho que esse avião é um daqueles raros da frota da Azul. Trata-se de Airbus A321, que é de Manaus até Recife. Essa localização aqui é de 9 horas UTC, no dia 26 de outubro. A gente está em UTC-3, portanto, 6 horas da manhã. O avião passou às 6 horas da manhã e deixou o rastro de vapor. Rastro de vapor pode ser visto até 160 quilômetros de distância. Então a gente está seguro, porque ele passou 88 quilômetros de distância. Eu falei 80, mas o valor correto é 88. Eles duram até 14 horas no mar úmido. A gente está seguro também, porque ele foi presenciado, vamos supor, 1 da tarde. Então das 6 até a 1, a gente teria um total de 13 menos 6 horas. Isso vai dar 7. Então tá tudo bem. E eles se formam acima de 8 mil metros. A altitude de voo do E321 geralmente é 12 mil metros. Então a gente também está seguro em relação a isso. Nesse link aqui, que é um link mais completo no Facebook, a gente tem uma van que passa rapidinho na cena. Então ele vai filmar aqui o arco-íris, né? E rapidamente uma van passou. Não sei se eu vou conseguir pausar na van de novo. Foi um inferno para conseguir pausar nessa van certinho. Já passou do que eu queria, mas vamos ver se eu consigo por aqui. Mais ou menos, não é bem assim. Bom, tem um print lá. Aqui. Então você percebe que a luz do sol está incidindo na van, na parte frontal. E você percebe que a van está se movendo à esquerda do vídeo. Desse jeito aqui. Nesse caso, se o sol está iluminando a van e a van está indo para o lado esquerdo e estamos no período da tarde, o sol está no oeste. Quando o oeste está no seu ombro esquerdo, então o norte está na sua frente. E o avião passou exatamente ao norte de Picos. Portanto, a nossa explicação faz sentido. Todos os dados se encaixam. Essa é uma boa dica para caso você se perca. Se você está no mato, se você tem que saber se é tarde ou manhã, se for manhã, você vai colocar o seu braço direito na direção do sol e você vai encarar o norte. Se for tarde, você vai colocar o seu braço esquerdo na direção do sol e você vai encarar o norte também. É o caso que acontece aqui com essa van. Imagina que no lugar da van a gente tem uma pessoa no telhado da van. Essa pessoa esteja apontando com o braço esquerdo para o oeste, esteja sendo iluminado, então o norte tem que ser para frente. Eu sei que a minha câmera é espelhada, então parece que eu estou com o braço errado, mas eu não estou. Assim a gente pode concluir que o fenômeno é perfeitamente natural e já foi documentado várias vezes. É um arco circunhorizontal,
que ocorre quando uma nuvem com cristais hexagonais de gelo refrata a luz solar. Não é um sinal dos tempos, pode ficar tranquilo. A nuvem em questão é um traço de vapor deixado por um avião. A nossa tentativa de descobrir o avião foi bem sucedida, provavelmente. O avião que provavelmente fez esse traço de vapor é o Airbus da Azul, que passou às 6 da manhã na região indo de Manaus para Recife. No momento em que ele deixou o traço de vapor, era só um traço de vapor. E aí, naquele momento da 1 da tarde, em que o Sol estava na angulação acima de 58 graus, isso foi então presenciado pelas pessoas. Aqui eu coloquei passos, mas é picos. Por alguma razão eu estou confundindo picos com passos. Eu vou editar antes de postar no final. Valeu para você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê. Fala!